o volume da TV. Bom dia, pessoal. Vamos lá, chegando por aí. Márcio Farias, Palavra Viva São Leopoldo, Vandique, Roseli. É bom ter hoje uma live agora sobre o dia do Natal. Ai. Natal nada. A gente acabou de entrar aqui, espera um pouquinho, o pessoal tá entrando, tá? Pra gente fazer a nossa live de Páscoa, né? Que eu falei pra vocês, né? Bom dia. Eu já tô tendo que levantar os óculos para ver, cara. Isso aqui eu fiz lá em... tá certo. Você me desculpa, mas eu cheguei aqui, deitei no sofá, fui fazer a barba, fiquei ali encostado, botei uma pregação e tô ali distraído. Aí lembrei um pouco, eu só vi POC no meu telefone, disse, meu Deus, é a live. Aí quando eu vi, já tinha passado das 10 horas, mas o povo tá chegando aí. Não, tranquilo, imagina. Tranquilo. Tudo bem. Graças a Deus. Eu fiquei meio que monitorando aqui, já tinha meio que desligado tudo. Não, o problema é que eu fiquei no sofá, se eu ficar no sofá, pra mim não esquecer o horário. Direitinho, porque eu fui fazer a barba de manhã bem cedo, né? Pra aproveitar o barbeiro, né? Eu me acordo muito cedo, eu comecei a pegar esses vídeos, eu acho que é teu, viu? De leitura. É bom, mas é bom. De leitura 3, 4 horas da manhã, começar a ler e não parar até as 7, 8 horas. É uma delícia. Aí eu chego em casa à noite, 8 horas da manhã, se a patroa não estiver muito disposta, né? Fica difícil. Chega 8h30, eu já tô desse jeito, ó. Já para dormir. Bom, chegando ali. Seja bem-vinda, pastor Júnior Santos. Tô te devendo uma, mas vou te pagar, tá, Júnior? Eu tenho a palavra de Deus para passar para você aí. Nós tivemos um amigo, né, o Jonei. Jonei, eu vou marcar pela fé a nossa ida a Israel, tá? Amém. Vou marcar pela fé. Nós vamos sentar agora, esse final de semana, nós vamos marcar a nossa ida a Israel para estar junto lá, né? E porque ele foi olha, aconteceu um negócio tão incrível com ele, uma semana antes de acontecer tudo isso, eu estava na igreja e aconteceu um episódio. E naquele momento que aconteceu o episódio, eu tive que tomar um posicionamento bíblico, né? E quando eu terminei o posicionamento bíblico, deu barulho no meu telefone, na chamada da live, e era ele. E ele me mandando um texto profético, exatamente me credenciando naquilo que eu havia falado, que eu devia, mas assim, me credenciando de A a Z. Aí a pessoa estava ali ainda, eu disse, ó, para vocês confirmarem, conferirem, leiam isso aqui, para vocês verem o que é uma coisa quando a gente está agindo em nome de Deus e zela por uma palavra saudável, por uma doutrina saudável, né? É verdade, é verdade. Estamos com 30 pessoas aqui, já estamos começando, vai chegando mais gente. Mas, meu querido Jonei, quando se trata de falar em pregação, dar uma palavra de consolo, de conforto, de edificação, que de manhã eu consigo fazer sozinho. Mas quando trata-se de falar da história de Israel, o fundamento de Israel, eu disse, não, aí eu vou pegar um cara que eu sei que domina essa história de A a Z, que é o Jonei, né? Amém. Então hoje é sábado de aleluia, né? Primeiro, da onde que se origina esse nome sábado de aleluia? Isso vem da tradição católica, na verdade, né?
É Então, tradição católica. se criou todo um estigma, até para desvincular um pouco da questão judaica, né? Aham. Então, tanto que a Páscoa cristã, ela é feita na primeira lua cheia, quando você tem a primeira lua cheia, depois do equinócio, no caso nosso de outono, ou do hemisfério norte, primavera, Aham. eles olham o primeiro domingo depois dessa primeira lua cheia, depois do equinócio. E aí marcam a Páscoa. Então, Uhum. por isso que a nossa Páscoa, por exemplo, a Páscoa cristã, ela fica diferente da Páscoa judaica, porque são calendários distintos e formas distintas de você colocar. Às Sim. vezes, como aconteceu em 2014 ou 2015, não me lembro agora exatamente, acontece de coincidir, né? Dia da Páscoa judaica cair no mesmo dia da Páscoa cristã, mas é raro, por causa dessa diferença de calendário, né? A Páscoa judaica, que é a Páscoa bíblica, né, de certa forma, Aham. porque ela segue o calendário judaico, foi sábado para domingo passado. Então, Ah, dá só uma semana de diferença, então. nesse caso, foi uma semana de diferença. Geralmente é muito perto, por causa da proximidade com o equinócio. Aham. Mas, às vezes, cai de ser na mesma data, né? Eles, por exemplo, hoje é sábado, até o pôr do sol, ainda está se comemorando a festa dos pães ázimos, que são 7 dias, né? Pois às vezes, às menos 7 dias, é. São 7 dias. A cultura judaica é muito interessante em vários aspectos, por exemplo, na Eu própria... dou uma passeadinha nas festas, porque daí nós caímos na Páscoa, porque a Páscoa é É, a primeira festa, na verdade, né? exato, a Páscoa representa a primeira festa. São 7 festas, né? É, Então, 3 vezes por ano, Deus diz que eles deviam se apresentar, e cada vez está relacionado a uma festa. Então, por exemplo, a primeira festa são 3 grupos. Você tem a primeira Páscoa, que é a primeira festa, depois pães asmos, né, e depois primícias. Então, esse grupo dessas 3 primeiras festas são realizadas já na primavera. Depois você sim. tem, no verão, a Pentecostes, né, relacionado à questão da descida da lei, ou no nosso caso, com o Espírito Santo, né? Aham. Depois você tem as festas relacionadas ao outono e inverno, que vem a festa de trombetas, tabernáculos, desculpa, trombetas, expiação e tabernáculos, que são as 3 últimas festas. Todas as Uhum. festas nós sabemos hoje, né? Paulo deixa bem claro. As festas são sombras daquilo que viria, da realidade que Uhum. viria, né? Eu até Uhum. ontem na live com o Bruno eu fiz o exemplo do copo, né? Por exemplo, eu tenho Uhum. um copo aqui com água. Se eu Uhum. projetar uma luz sobre ele, vai gerar uma sombra. Nessa sombra, Certo. eu não vou detectar que líquido que está aqui dentro, eu não vou conseguir ver os detalhes do copo, de como ele foi feito, nem o Uhum. material, né? Ele é transparente, mas eu não sei qual é o material exatamente. Por quê? Porque a sombra me dá informações limitadas. Mas quando eu olho a realidade, eu vejo todos os detalhes. Perfeito. E as festas é mais ou menos isso. Quando Deus institui, ele institui como sombras daquilo que viria. Por isso que você tem toda a questão da Páscoa, o Cordeiro Pascal, que é um Uhum. cordeiro imolado, né? Toda aquela questão que vem desde o Egito, na saída do Egito, mas que a gente sabe que o cordeiro, na verdade, não é um animal, fala do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Né? Uhum. Então tem, e não fala só da libertação do Egito, fala de nossa, a libertação do pecado. Nossa, também. Então Uhum. tem uma série de situações, quando você olha, por exemplo, sobre essas 3 festas, você vê a realidade do Cordeiro Pascal, que é Jesus, né? Ele é o nosso Cordeiro, pelo sangue dele é que fomos libertos da escravidão do pecado, né? Então temos o processo de uma nova vida em Cristo, então nascemos de novo, somos agora filhos de Deus por meio do sacrifício dele. Ele resolve definitivamente o problema do pecado, né? Porque Uhum. ele efetivamente tira o pecado do mundo, e mundo aqui é cosmos, não é só a Terra, é o universo Uhum. inteiro, Uhum. né? Ele é o pão asmo. O que é o pão asmo? O pão asmo é pão sem fermento, né? Que é o pão sem pecado, que nesse caso ele cumpre a festa dos pães asmos. Inclusive na cultura judaica, quando eles celebram a Páscoa eles separam 3 pedaços de pão asmos, né? Então pegam ali 3 pedacinhos de pão asmos, eles colocam separados, e aí um pedaço do meio, eles vão tirar o pedaço do meio e eles vão rasgar, vão partir em 2. E a peça que foi partida em 2, eles vão envolver num tipo de pano de linho branco e vão esconder. Uhum. É chamado aficomã, o nome desse pão, né? Uhum. Aficomã. E ele é colocado para esconder, para depois as crianças buscarem, né? Como se fosse uma busca aonde está esse pão. E quando eles encontrarem, elas recebem um presente. Né? E depois todos Uhum. participam desse pão. O que isso simboliza? Primeiro, os 3 pedaços
de certa forma, né, aponta para Pai, Filho e Espírito. Né? E eles entendem como Abraão, Isaac e Jacó. Mas, de qualquer forma, se for Abraão, Isaac e Jacó, por que Isaac só é partido no meio? O que fez Isaac ser partido no meio? Não fecha. Agora, quando você pega Pai, Filho e Espírito, nós sabemos, o Filho, ele se fez carne. E ele foi partido, foi quebrado por nós. Exato. Né? Então, isso aponta o quê? E é interessante o que você está falando aí, é muito interessante, porque historicamente, né, ele fecha com o sacrifício que houve no capítulo 15 de Gênesis, né? Sim, exatamente. A novilha o sacrifício partido em 3 partes, né? Exatamente, em 2, né? Dois, que eles passam pelo meio. Era 2 rolas, uma novilha, né? E um cordeiro, se eu não me engano, um cabrito. Isso. Não sei. Mas dava três animais sendo 3 animais. Só os pássaros que não são divididos ao meio, né? Os outros animais maiores, sim. Os outros animais maiores, sim. Uhum. E é interessante porque o judeu faz isso o judeu ortodoxo, que não entende que o Senhor é Messias, né, que o Messias é Cristo, apesar que o judeu messiânico já entende isso, mas mesmo o judeu ortodoxo realiza essa cerimônia, mas não sabe por que isso acontece exatamente. Nem o nome aficomã, por exemplo, eles conseguem definir, porque é um termo grego, eles não conseguem ver a raiz. Inclusive, eu estava vendo um estudo de um acadêmico sobre esse termo, aficomã, que é o termo desse pão que é quebrado ao meio, né? E ele diz que isso significa o seguinte: aficomã vem do termo ser levantado, ser ressuscitado. E é interessante porque essa simbologia fala de Cristo, porque ele é o pão que foi, né, quebrado por nós, envolto em linho e colocado na sepultura, escondido na sepultura. Até o momento que é encontrado. Quando é encontrado, que fala dessa ressurreição, né, que é a festa das primícias. As primícias falam, né, da ressurreição de Cristo, porque ele é o primogênito entre os mortos. E por isso que as crianças recebem um presente. Né? No nosso caso, por causa da ressurreição de Cristo, nosso presente é a vida eterna. Nosso presente é que fomos revestidos da justiça dele. Né? E agora nós temos a mesma esperança de sermos ressurretos. Então, quando você analisa essas sombras e você vê pela realidade, né, pela ótica da Bíblia, de Cristo, né, que realizou tudo isso, então todas as festas ganham um novo sentido. E eu acho, às vezes, triste que as pessoas se prendem, às vezes, à sombra e esquecem a realidade. Esse aqui é um problema. Uma coisa muito importante que eu acabei de ler hoje, de manhã, um texto do Lyon Jones, em que ele fala sobre cultura, né? Sobre pessoas serem cultas, terem estudado, e daí ele aplica isso a Paulo, né? Que Paulo era um cara extremamente... Ele tanto conhecia sobre a filosofia grega, né? Ele conhecia tudo sobre a filosofia grega, romana, a judaica, né? E todas as coisas. Ele disse que quando tu junta essas coisas e tu aplica para o reino de Deus, então, para que as pessoas entendam que tu tem uma cultura judaica, que tu estudou, que tu foi lá, que tu foi buscar, tu foi entender a origem da palavra, o termo da palavra, mas que isso é uma cultura tua, que não tem nada a ver com o judaizante, como a própria, a própria metáfora que tu está usando aí do... E, na verdade, não é judaizante, é bíblico, né? É bíblico, exato. A verdade é essa, é bíblico. Exato. É sombra, mas mesmo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10 que essas sombras que aconteceram no passado com o povo de Israel são exemplos para nós hoje, igreja. Ou seja, essas sombras, de alguma maneira, me ajudam a entender o que vivemos hoje. Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Bem claro. Existe se você pegar Levíticos 7, Levíticos é um texto muito interessante. Ele vai falar sobre a oferta pela culpa, pelo pecado, né? E ele diz o seguinte: na oferta pelo pecado, quando o animal é oferecido, né, o sacerdote, por exemplo, ele vai ficar com o couro. O couro do animal pertence ao sacerdote. Enquanto que a carne do animal é que vai ser queimada. Né? Então, por que isso está na Bíblia? Por que isso é importante? Né? A gente começa a olha, mas por que esse detalhe? Vou dar um exemplo para você. Primeiro, quando Adão e Eva pecam, eles buscam se vestir, porque descobrem que estão nus, buscam se vestir de folhas de figueira.
Uhum. Né? Deve ter sido horrível. Deve ter sido uma visão horrível, né? Essa folha de figueira. Por quê? Porque tentaram cobrir a nudez, a vergonha, de certa forma, entre aspas, o pecado, da forma deles. Isso, a gente sabe que a ação humana é péssima. Aí a gente vai ver que depois Deus vai cobri-los com peles. Né? Deus faz roupas para eles de peles. Fica implícito, não está declarado no texto, mas fica implícito que ali houve algum tipo de sacrifício. E a gente sabe que houve algum tipo de sacrifício, por quê? Porque depois Abel vai fazer sacrifícios, ou seja, de onde eles aprenderam isso? Tiveram que aprender de algum lugar. Né? Então fica implícito no texto o seguinte: primeiro, Deus, é como se Deus chegasse para Adão e Eva e dissesse assim: agora que vocês cometeram pecado, nós vamos ter que nos distanciar. Só que para chegar até mim novamente, você vai precisar de um ritual. Esse ritual vai envolver um animal, esse animal tem que ser imolado, né? E o sangue desse animal é que vai servir no momento para cobrir os seus pecados. Então Deus vai trabalhar como sacerdote ali. E tem uma coisa que as pessoas não sabem: no sacrifício, quem mata o animal não é o sacerdote, é o ofertante. Então o que acontece? É o ofertante. A obrigação de matar o animal é do ofertante. O que o sacerdote faz? O sacerdote vai pegar uma vasilha para colher o sangue do animal. Então o ofertante vai ter que pegar, botar a mão sobre o animal, né, e transferir os seus pecados para o animal, ou seja, é como se os pecados saíssem da minha carne e fossem para a carne do animal, simbolicamente então, falando. A imposição de mão sobre o animal é o pecador que faz. É o pecador. Sim, o sacerdote diz para colocar. Quando é que o sacerdote faz? No dia de Yom Kippur, que é outra situação. É outra situação. Aí o sacerdote vai fazer a imposição. Mas na hora do animal, não. Na hora que eu estou oferecendo o sacrifício, eu coloco as minhas mãos sobre o animal, né, e ele vai receber os meus pecados. Então eu estou transferindo para ele os meus pecados. Aí o que acontece? O sacerdote vai pegar uma vasilha e eu vou ter que fazer o quê? A degola do animal. Né? Eu vou ter que pegar e matar o animal. E ele colhe o sangue. E aí o que acontece? A gente sempre vê nas fotos o animal colocado no altar inteiro, mas na verdade não é isso que acontece. Depois o ofertante faz o quê? O ofertante vai tirar o couro do animal que pertence ao sacerdote, e depois o que ele faz? Vai esquartejar o animal para colocar os pedaços no altar. E ali a carne é queimada. Por quê? Por que a carne é queimada? Porque a carne agora leva o pecado. E a função e o pecado, ele é, nesse caso, queimado. Por isso que depois tem um lago de fogo lá no final, né? Depois do juízo e tudo vão para o lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o local do pecado. O pecado, ele precisa ser queimado. Então tem todo esse simbolismo. E aí o que acontece? Como o couro pertence ao sacerdote, no caso ali, Deus faz o quê? Pega desse couro e faz as roupas para Adão e Eva. Né? Simbolicamente você está dizendo: agora eu vou começar o processo para te cobrir. Isso aqui é só uma sombra, tá? Então eu estou cobrindo os teus pecados. Esse processo todo cobre os teus pecados, mas não resolve. Não tira o pecado, só cobre. Por quê? Porque lá na frente a gente sabe que Jesus vai fazer esse processo, né? E aí deixa eu aproveitar então o dia da expiação. No dia da expiação você tem o seguinte: Jesus, a gente sabe por Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Muito bem. Quando você lê, por exemplo, Êxodo 28, 38 até o 40, mais ou menos, você vai ver o seguinte: está falando das roupas do sumo sacerdote, Levítico. Isso. E aí ele fala assim: você vai fazer para ele uma tiara que vai na mitra, que vai aqui em cima, essa tiara em ouro, e vai estar escrito aqui, ó, Santo ao Senhor. Vai estar o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei. Então o nome de Deus vai estar na testa do sumo sacerdote. E aí amarrado com uma fita azul, tudo mais. Então, o que acontece? O sumo sacerdote carrega o nome de Deus. Né? Assim... Deixa eu dar uma ideia. Você que está assistindo aí, nós estamos com... Deu meus olhos aqui que tá ruim. Estamos com... 50 pessoas. 50 pessoas. Manda esse link para mais pessoas agora, para mais pessoas entrar aqui e assistirem. Porque isso aqui, é uma aula para que você nunca esqueça. Eu vou botar no GTV e você pega e volte a assistir. Porque... é tão importante que você está assistindo aqui que não tem como não memorizar, tá? Pode continuar, Virgilei. Vamos lá. Então, o que vai? Ele vai carregar o nome de Deus. Isso evoca o quê? Evoca, por exemplo, Êxodo 27, né, capítulo 20, versículo 7, que fala: não tomarás o nome de Deus em vão. Esse não tomarás, essa palavra para tomar, é o mesmo termo relacionado a carregar. Então, na verdade, você pode traduzir assim: não tomar o nome de Deus em vão, que as pessoas às vezes dizem: não vou falar o nome de Deus em vão. Mas é muito mais profundo do que isso. O texto está dizendo o seguinte: você não carregue o nome de Deus em vão. Por exemplo, você é filho de Deus?
Se nós somos filhos de Deus, todo filho carrega o nome do Pai. Isso. Então, todos nós que somos filhos de Deus, carregamos o nome de Deus. E Deus diz o seguinte: não carregue o meu nome em vão. Então, o que acontece? Voltando para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote está carregando o nome de Deus, e o texto seguinte fala o seguinte: e ele carregará, o mesmo termo, ele carregará as iniquidades do povo. Isso é importante você entender. O texto lá em Êxodo 28, acho que é o 39, que diz isso, o sumo sacerdote, olha a função do sumo sacerdote: carregar as iniquidades do povo. E o que é iniquidade? Pecado. Está dizendo isso. O sumo sacerdote, a função dele é carregar sobre si os pecados do povo. Por que o sumo sacerdote tem que carregar os pecados e as iniquidades do povo? Pelo seguinte: no dia da expiação, e aí sim, o sumo sacerdote vai fazer um sacrifício por si, depois vem os 2 bodes, ele tira a sorte entre um e outro, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar as iniquidades que estão sobre ele do povo, simbolicamente falando, e ele vai pegar, botar a mão sobre o animal e transferir todas as iniquidades que ele carrega do povo naquele ano para o animal. E aí, quando o animal vai ser sacrificado ou o outro que é mandado para o deserto, essas iniquidades vão embora, vão ser efetivamente cobertas, digamos assim. Né? Então, o que acontece? É um símbolo já do sumo sacerdote carregar os pecados. Só que no caso do sacerdócio levítico, ele sempre transfere para alguém, para um animal. Né? Mas simbolicamente ele carrega o nome de Deus e ele faz isso, transfere. Agora, Jesus o que é? Jesus é filho de Deus, legítimo. Né? E filho de Deus, gerado pelo próprio Deus, carrega, claro, o nome de Deus. Não é à toa que muitas vezes ele é chamado o anjo que leva o meu nome. Né? O anjo do Senhor, aquele que leva o meu nome. Então, o que acontece? Ele está carregando o nome de Deus, a exemplo do sumo sacerdote, né? Só que de uma forma muito superior, porque ele é o próprio. Né? E ele agora é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, a função dele também é o quê? Carregar as iniquidades. Só que agora ele não carrega só as iniquidades do povo de Israel. Porque o próprio Deus diz, para ele é pouca coisa resolver o problema dos pecados do meu povo. Né? Ele, na verdade, vai fazer para o mundo inteiro. Ele é a solução para o mundo todo. Então, o que acontece? Agora ele não carrega mais só os pecados de Israel. Ele carrega os pecados do mundo todo. E outra coisa, ele não vai transferir esses pecados para ninguém. Ele é a própria oferta. Voluntária. Ele voluntariamente vai resolver em si. Né? Então, ele é tanto o ofertante quanto o sacerdote. Ele é os dois. Né? O sacerdote perfeito, que não tem pecado, e a oferta perfeita, que não tem pecado. Então, o que acontece? Quando Jesus vai para a cruz, é como simbolicamente ele fosse o sumo sacerdote oferecendo a si próprio para isso acontecer. Então, como ele carrega todos os pecados do mundo inteiro, do passado, presente e futuro, automaticamente, no momento que a carne dele é destruída, os pecados e os registros dos pecados são destruídos com ele. Por isso que nenhum pecado, quando você está em Cristo, os pecados não têm mais poder para te acusar, porque eles não têm poder condenatório nesse sentido. Porque já foi resolvido. Né? E uma coisa muito curiosa que Paulo vai usar, e o próprio Jesus vai usar, é o seguinte: lembra que a gente discutiu no início, lá em Levítico 7, que na oferta pelo pecado, o couro pertence ao sacerdote? Sim. Muito bem. Sim. Jesus é o sacerdote que está oferecendo. E Jesus é a própria oferta. A própria oferta. Então, o couro de Jesus, simbolicamente falando, pertence ao próprio Jesus, do qual ele pode fazer vestes. Por isso que Paulo fala, revestivos, vistam-se de Cristo. Por isso que ele diz assim, é como, né, ele está dando uma roupa nova. A justiça de Cristo, que estava sobre Cristo, é dada e jogada sobre nós. Ou seja, ele diz assim, eu estou pegando a minha justiça que me cobria, e agora dela, como eu ofertei, e ela agora, tudo aquilo nela me pertence, né, eu vou pegar essa justiça e vou usar ela como forma de cobrir vocês. Não é mais o cordeiro, não é mais o couro, é a própria justiça de Cristo que nos serve para nos cobrir agora. Por isso que Paulo fala, revestivos de Cristo. Ou o próprio Jesus fala, eu tenho uma roupa nova para vocês, que é o próprio Cristo, a justiça dele sobre nós. É muito legal. Muito, muito. Johnny, uma colocação aqui que eu acho que tu vai saber explicar bem mais profundo essa parte que eu quero te colocar. Porque a gente é ensinado, eu fui ensinado, pelo menos quando a gente comecei a minha fé, né? E eu acho que contigo também não foi diferente, né? Que
que Jesus foi na cruz do Calvário para nos livrar do diabo, etc e tal, papapá, papapá. Esse ensino, ele dá a ideia, muitas vezes, de uma ideia muito estranha para a gente, né? Tipo, Jesus morreu para pagar o preço para o diabo dos nossos pecados, né? E quando tu vai começar a estudar criteriosamente a Bíblia, né? Criteriosamente, tu começa a entender que a coisa não é bem assim, Não, não que é. a história é outra, porque, na verdade, Deus deu aliança para Moisés, aliança de promessas, mas Deus não fez nenhuma exigência a Moisés. Desculpa, Desculpa, Abraão. Abraão, não Sim. fez nenhuma exigência. No entanto, Deus complementou, dando a lei a Moisés, que daí havia normas, né? Havia obediência e envolvia todo o caráter da obediência do homem. E se o homem não obedecesse, haveria punição, né? Não tinha como ele escapar dessa punição. Então, na verdade, quando Jesus foi para a cruz, ele não foi nada a ver com o diabo, mas ele foi sim como o único homem que viveu na integralidade a Sim. lei, não é? Então, ele foi cumprir um propósito eterno de Deus, porque a lei era o espelho de Deus, era o caráter de Deus explícito ao homem, e dizendo, olha, vocês querem saber como é que eu sou? Eu sou assim, né? Era um espelho, a lei, como a Bíblia diz, a lei é perfeita, é santa e é boa, não, mas aquilo que é bom, daí o diabo, não, o pecado tomando ocasião pela lei que ele veio e atacou a gente, né? Então, quer dizer, Jesus foi na cruz nada havendo com o diabo, mas tudo havendo com Deus e cumprindo um propósito de Deus, né? Pode dar uma exposição melhor sobre isso. Vamos bem fundo agora. Deus vai criar o universo. Né? O universo vai ser feito por seres que ele cria, e todo ser criado não é como Deus. Né? Porque só Deus é perfeito no sentido pleno da palavra. Né? Então esses seres vão ter um problema. Eles podem errar. Pela sua limitação, por mais majestoso que esse ser seja, inclusive como sendo um anjo, né? Ou os homens, e são criados perfeitos, porque Deus não cria Satanás mal. Né? Deus cria Satanás perfeito. Todos os seres criados foram criados perfeitos. Ezequiel 28 deixa isso claro. Né? Perfeito eras quando foste criado, até que se achou iniquidade. Quer dizer, porque esses seres são criados perfeitos, mas eles vão ter que fazer uma escolha. Exemplo de Adão. Em algum momento vai fazer uma escolha. E eles podem escolher mal. Então o que acontece? Você vai criar um universo, mas esse universo vai ter o quê? O problema é que esses seres não são perfeitos, e Deus já o sabe. Deus não tem problema com isso. Porque ele sabe dessa limitação. Mas ele precisa resolver. Por quê? Porque o problema do erro, do pecado, é o seguinte. Primeiro que o pecado traz morte. Né? E a morte é totalmente contra aquilo que Deus quer. Porque Deus é a própria vida. Né? A morte fala de algo podre, algo que cheira mal. Enquanto que a vida fala de beleza, de exuberância. Fala de vida em Deus mesmo. Então são duas coisas totalmente opostas. Por isso que é luz e trevas. Você tem essa distinção, essa dicotomia. Só que o pecado acontece. Acontece primeiro nas esferas celestes, que Satanás peca primeiro. Né? E essa podridão começa a entrar já desde o terceiro céu. Por isso que Jesus ele leva o sangue dele, o autor de Hebreus diz isso, né? Porque ele fala assim, se as coisas terrenas, se o santuário terrestre precisava do sangue de animais, né, para resolver o problema, de certa forma, ele diz assim, muito superior tem que ser o quê? Aquilo que vai limpar o tabernáculo celeste. E aí ele fala, por isso que Jesus entra com o seu próprio sangue, no tabernáculo celeste. Perfeito. Né? Porque ele vai resolver o problema do pecado no universo inteiro, inclusive o que Satanás fez. Lembra, não é à toa que ele fala que eu vim para desfazer as obras do diabo. Exato. E isso envolve o pecado lá atrás, inclusive. Muito bem. Exato. Por que Deus faz isso, então? Porque ele precisa equilibrar dois atributos, justiça e misericórdia. Quando o pecado acontece, a justiça quer a cobrança. E a cobrança da justiça é a morte daquele que errou, daquele que pecou. Só que a misericórdia quer perdoar. E aí eu tenho dois atributos de Deus que entram em conflito. Justiça e misericórdia. Então Deus faz o quê? Ele vai criar um plano para que essa justiça seja, né, plenamente satisfeita,
mas que a misericórdia triunfe de tal maneira para que ela triunfe sobre o juízo, como diz Tiago, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, para que a vida continue. Porque se a justiça somente prevalecer, a vida toda que foi criada vai morrer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não quer que eles morram. Ele quer que tenha vida eterna. Então ele vai criar um plano para cumprir a justiça e, por meio dessa justiça, trazer a misericórdia eterna. Por isso que o Cordeiro é morto desde a fundação do mundo. Por isso que o Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. E já se sabia disso, né? O que se espera? Se espera que o plano se desenrole. Então, o que aconteceu? Para que isso aconteça, para que você resolva esse problema do pecado, Deus entende o seguinte: o que resolve o problema do pecado? O texto diz, a redenção não vem sem derramamento de sangue. Por quê? Porque no sangue está a vida. Por que o texto fala isso? Quer dizer, não tem como redimir alguém sem derramamento de sangue? E por que o sangue? Ele explica, porque no sangue está a vida. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Deus vai bolar um plano maravilhoso. Na esfera celeste aconteceu o pecado. Mas eu não posso, Jesus, por exemplo, não pode encarnar como um anjo. Porque anjo é espírito. E espírito não morre. Então não tem como você tirar a vida para colocar num altar. Aí o que acontece? Vamos criar um novo ser, o homem. Só que esse homem é diferente dos anjos. Eu vou criar numa esfera inferior, um pouco menor que os anjos, mas o homem tem uma característica que os anjos não têm. Ele vai ter um corpo. E esse corpo é onde vai ser o receptáculo para sua alma e seu espírito. E esse corpo é mortal. Enquanto que a alma e o espírito não. Por isso que o homem é o único ser que pode morrer duas vezes. A primeira morte, que é a morte do corpo, e a segunda morte, para quem escolher mal, né, que é o lago de fogo. Né, que é a segunda morte. Por isso que o texto diz, é a segunda morte. Por que Deus faz isso? Porque ele vai colocar de tal maneira a situação do pecado para que o pecado esteja associado à carne do homem. Por isso que quando Adão peca, a carne dele, de certa forma, né, começa a entrar no processo de morte. Por isso que ele diz assim, no dia que comeres, morrendo morrerás. Isso que está no texto em hebraico. Então o que acontece? No dia que Adão come do fruto, ele inicia o processo de morte. E a morte, o que acontece? Vai pegar esse corpo e em algum momento ele vai, né, eventualmente acontecer essa morte. Mas é só a primeira morte. Então o que acontece? Dessa forma, por isso que Adão significa Deus em sangue, de certa forma, Deus está dizendo o seguinte: eu construí o ser humano de tal maneira para que eu possa encarnar, para que Cristo possa encarnar, e ele possa oferecer o seu sangue de aqui a sua vida eterna, né, no sentido a sua vida superior, em derramamento pelos outros, para que esse sangue possa ser capturado, porque a vida está no sangue, e essa vida vai anular todo o efeito do pecado. Por quê? Porque o pecado é podridão e morte, mas é como se fosse como se tivesse ferrugem e usasse algum tipo de antiferrugem que vai eliminar o que aconteceu. Então o que acontece? É como se eu pegasse o sangue de Cristo e jogasse sobre o pecado desde o tabernáculo celeste em todo o universo, e ele vai limpando, desfazendo o pecado. O pecado perdeu o seu poder porque a vida é superior. A vida de Cristo é muito superior. Então o que acontece? Esse é o processo. Acontece justamente por isso. Aí o que acontece? Cristo, ele vai cumprir esse propósito de Deus, justamente para que abra um caminho, né? E outra, quando Adão peca, Adão perde o seu reino. Lembra? Ele recebeu a terra. E Deus diz, você vai dominar sobre os animais. E ele vai dar nome aos animais, porque quem dá nome tem autoridade sobre. Por isso que Deus dá nome a Abraão, a Sara, né? E Adão está dando nome aos animais. Mas tem um texto lá em 2 Pedro 2 que fala assim, aquele que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. Adão foi vencido pelo pecado e por Satanás. Lembra? Se um rei é vencido por outro que o venceu, aquilo que o rei possuía, todos os despojos, são despojos de guerra. E quem o venceu, né, tem agora domínio sobre o que o rei tinha, e aquele rei se torna escravo dele. Por isso que o homem se tornou escravo do pecado, porque ele perdeu para o pecado. Né? E Satanás se torna, entre aspas, dono da terra temporariamente, porque ele venceu Adão. E ele pega os despojos de Adão. Por isso que quando chega em Jesus, ele fala assim, olha, a gente não precisa brigar. Eu te dou todos os reinos, porque a mim me foi dado. E Jesus não disse que ele não recebeu. Porque realmente Adão perdeu. Mas Jesus vem para restaurar tudo.
todas as coisas. Ele não vem só para resolver o problema do pecado, né, em relação à justiça de Deus. Ele vem para restaurar tudo. Então, por isso que ele passa pela tentação no deserto. Por isso que Satanás, a exemplo de Adão, né, vai tentá-lo. Por que acontece isso? Tem um texto de Paulo em Romanos 6 que Paulo fala assim: porque a morte reinou de Adão até Moisés. Mas espera aí, por que Paulo não falou porque a morte reinou de Adão até Cristo? Por que só de Adão até Moisés? E aí ele fala, a exemplo da transgressão de Adão, tinha que acontecer algo similar de novo. O que Paulo está entendendo ali? Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo que a lei tinha que vir antes de Cristo vir. Por quê? Porque quando Adão peca, Adão está debaixo de uma lei que foi dada por Deus. Deus diz, você não vai comer desse fruto. Há uma lei. Há uma lei. Há uma lei. Então o que acontece? Quando Adão faz a transgressão, ele faz consciente. Por isso que Paulo fala, a Eva foi enganada, mas Adão não. Adão peca conscientemente. Ele transgride porque ele queria transgredir. Uhum. E aí o que acontece? Quando ele transgride, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo e isso passa para sua descendência. Só que lembra, a lei só vai vir de novo em Moisés. Então, Perfeito. desde Adão até Moisés, os homens, né, a morte vai reinar por quê? Porque os homens são pecadores e, como pecaram, vão morrer, como processo natural. Mas no dia que Moisés traz a lei diz, aquele que guardar os meus estatutos, por ele viverá. Ou Exato. seja, quem guardar a lei não morre, não pode morrer. Né? Quem for 100%. Aí o que acontece? A morte perde o seu império, porque agora a lei chegou. E por que a lei chegou? Porque agora os homens conhecem novamente a lei de Deus. Então Jesus, que é o segundo Adão, vai entrar num processo em que a lei é conhecida, o que Deus que realmente colocou é conhecido, e ele, a exemplo de Adão, agora, né, porque ele é o segundo Adão, ele sabe o que Deus quer, só que diferente de Adão que transgrediu, Jesus não transgride. Jesus vive plenamente essa lei. Porque ela agora existe. Então, por isso que Satanás, quando vem, a exemplo do que ele fez com Adão e Eva, onde ele tenta e eles caem, ele vem tentar Jesus. Só que Jesus não cai. Jesus vence o pecado, Jesus vence Satanás e Jesus vai vencer a morte. Por que Jesus vence a morte? Porque só pode estar morto, só pode estar no reino dos mortos quem pecou. Quem não pecou não pode estar lá. Tem um texto, né, porque lá em 1 Coríntios 2, o texto fala assim, se eles soubessem que estavam matando o Senhor da Glória, e matando o Senhor da Glória ia acontecer tudo o que aconteceu, não o teriam matado. Satanás não sabia que, na verdade, que quando Jesus morresse, ele ia ter um problema que ele não achava que ia ter. Porque o texto ali, quando ele fala os poderosos que mataram, ele usa arcon. Paulo usa arcon ali, né? Em Coríntios. Arcon, ele também é o mesmo termo, às vezes, atribuído a Satanás, né? Que é o poderoso desse mundo. E aí, o que ele vai fazer? Porque tem um texto na Bíblia também que fala assim, ó, porque a justiça livra da morte. Isso. Está em Provérbios 10, 2 e Provérbios 11, 4. Aí, o que é essa justiça livre da morte? Justiça livre da morte quer dizer o seguinte, quem vive uma vida justa, perfeita, livrar ali é arrancar, tirar. E morte ali é reino dos mortos. O texto diz assim, quem tem uma vida perfeitamente justa tem que ser arrancado do reino dos mortos. Satanás não leu as entrelinhas. Satanás não tinha sabedoria como a sabedoria de Deus. E ele não sabia disso. Ou seja, quando Jesus entra no reino dos mortos, é uma bomba no inferno. É uma bomba no reino dos mortos. Por quê? Porque ele é ilegal lá. Porque ele não pode estar morto. Ele não tem pecado. E por não ter pecado, o que acontece? Por ser ilegal, automaticamente ele precisa ser o quê? Ressurreto. Ele tem que ser ressurreto, ele tem que ser tirado de lá. Só que agora ele vai ser tirado de lá, não o mesmo Jesus que morreu. Pelo que ele sofreu, da forma como ele se ofereceu, por todo o processo que ele se entregou, ele não vai só sair de lá como vencedor do pecado, né? Como vencedor sobre Satanás, mas como vencedor sobre a morte, e vai receber tudo aquilo que Satanás roubou de Adão. Porque agora, lembra, aquele que foi vencido se torna escravo do vencedor. Jesus venceu o pecado, então o pecado não tem poder sobre ele nunca mais. Não tem como nem tentá-lo mais. Ele está completamente resolvido, destroçado.
Satanás foi vencido, se tornou escravo, se tornou agora, tem que prestar honras a ele. Por isso que o nome dele é um nome acima de todo nome. E a morte, ele não pode mais morrer. Não tem como morrer de novo. Porque agora ele foi ressurreto, mas não no corpo nosso, humano. Foi ressurreto num corpo glorioso, incorruptível. Então a morte foi vencida, tragada na cruz, né? Nesse momento. E aí agora o quê? Ele é Senhor sobre todas as coisas. E por isso que ele tem poder para transformar maldição em bênção. Porque ele, que era um maldito, lembra? Recebeu uma coroa de espinhos. Espinhos fala de maldição. Quando Deus, por exemplo, amaldiçoa a terra, a primeira coisa visível são os abrolhos e os espinhos. Né? É uma visão material, física da maldição. E foi colocada sobre ele como coroa. Ou seja, ele foi crucificado como o rei dos malditos. Só que tem um detalhe, ele venceu também a maldição. Ele levou a maldição sobre si e venceu. Quem venceu sobre, tem poder sobre. Então ele tem poder para mudar maldição em bênção, ele tem poder para mudar morte em vida, ele tem poder para tirar do pecado e não ser mais pecador, ele tem poder para te dar um novo corpo, porque a justiça dele agora, lembra? O que o vestia de justiça, nos veste agora. Fomos vestidos da justiça de Cristo. Sabe o que quer dizer? Que quando um crente efetivamente morre com esse corpo, ele não morreu de verdade. Porque ele, no reino dos mortos, exemplo de Cristo, é ilegal. E por ser ilegal, nós que morremos em Cristo, vamos ter que ser ressurretos também. Por isso que Deus guardou um momento em que todos nós seremos ressurretos. Todos nós seremos ressurretos, a exemplo de Cristo. E teremos um novo corpo, né? Nesse novo mundo que virá. É uma maravilha. Quando você entende isso, gente, não tem como não dar glória a Deus. Não tem como não entender Paulo em Romanos 6. É maravilhoso o que foi feito. É verdade. É fantástico demais. Eu tenho orado a Deus para que as pessoas tenham sede e fome de aprender. De aprender o que significa a nossa verdadeira fé. Porque não é apenas ir numa igreja, bater palma e cantar louvores. Nós estamos vivendo a maior profundidade de um relacionamento com um Deus eterno, conquistado por seu Filho, e que nos dá hoje essa liberdade de voltar às origens e à eternidade e tá com Ele, tá adorando, tá vivendo. Hoje eu já começo a achar difícil ver crente de braço cruzado, já ver crente indiferente o que ele está ouvindo, a palavra, porque a profundidade do Evangelho, a profundidade da verdadeira palavra, ela é algo simplesmente irracional. A mente humana não pode entender. Por isso que as coisas espirituais, definitivamente, elas têm que ser compreendidas espiritualmente. Porque senão o cara se perde, né? Existe... Então... Pode falar, desculpa. Não pode falar. Existe uma discussão até hoje entre qual é a lei que nós seguimos. Não existe essa questão? Existe. Porque a Bíblia diz que na nova aliança foi colocada uma lei em nosso coração, que é a Torá. E existe uma discussão até hoje sobre essa questão. É a lei de Moisés e tal. Gente, a Bíblia é maravilhosa porque ela dá o detalhe sobre isso. E aí você entende Paulo. Eu não sei se a gente tem um tempo para falar sobre isso, mas isso Tem? Olha que coisa curiosa. Eu vou mostrar por que Paulo usa o termo lei de Cristo. E por que nós estamos, como Paulo fala em 1 Coríntios 9, debaixo da lei de Cristo e não da lei de Moisés. E eu vou usar o texto bíblico para provar isso para você. Né? Porque o termo, se você pegar o termo da nova aliança, fala assim, que ele colocará as suas leis na minha mente e no coração vai escrevê-las. Se você pegar no hebraico, o termo ali é Torá. O termo ali é Torá. Ele realmente fala Torá. Ele vai pegar a Torá e colocar na minha mente e no meu coração. Só que tem um problema. Eu preciso entender que Torá é essa. Qual é a Torá que vai estar aqui? Aí você precisa ler a Bíblia. A Bíblia responde tudo. Olha que coisa curiosa. Vamos ler os textos. Isaías 2:3 fala assim: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. E essa lei ali é a Torá. De Sião sairá a Torá. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Então Isaías já está dizendo lá no capítulo 2, versículo 3, que de uma outra Torá. Peraí, tem uma Torá que vai sair de Sião.
Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. Não foi no Monte Sião. Então é algo novo. Aí o pessoal diz, não, mas isso aqui é no futuro, é no reino milenar. No reino milenar nós receberemos, que daí Jesus vai estar reinando em Jerusalém, ele vai estar reinando em Sião, e vamos receber de lá essa lei, essa nova lei que o Messias vai trazer. Só tem um pequeno detalhe. Olha que coisa curiosa. Lá em Isaías 51:4 também vou falar assim, ó. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Então, ele está novamente falando, vai sair de mim uma Torá, uma outra Torá como luz dos povos. Muito bem, nós já sabemos de onde é essa Torá. A Torá vem de Sião. No Salmo 132, Deus fala assim, porque eu escolhi Sião para minha morada. O Monte Sião é minha morada. Não é o Monte Sinai. O Monte Sião é minha morada. Né? E ele fala assim, e esse vai ser sempre o meu lugar de repouso, de descanso. Uhum. Muito bem. Como é que você fecha tudo isso agora? Hebreus. Hebreus é fantástico. Hebreus é lindo. Hebreus é maravilhoso. Leia Hebreus 12. Hebreus 12. Eu vou só dar um textinho. Hebreus 12 vai fazer um comparativo de Sinai e Sião. Eu só vou pegar a parte de Sinai. Ele fala assim, ó. Ele vai falar de Sião, desculpa, do Sinai, falando que Moisés até tremia, porque o monte fumegava. E aí ele vai falar de nós. Nós. Ele fala assim, mas nós chegamos em Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que essa ideia de que de Sião vai sair a lei no futuro, vai mesmo, já é ainda não. Só que já é agora, porque nós os gentios, em Cristo, já chegamos a Sião. Nós viemos a Sião. E de onde vem a lei? De Sião. A Torá vem de Sião. Que Torá é essa? Isaías 42. Olha só Isaías 42. Isaías 42, eu vou citar, porque esse texto de Isaías 42, do 1 ao 4, é citado em Mateus, se não me engano, 12, 18 a 21. Olha só o que diz o texto. Eis aqui o meu servo. A gente sabe, é Jesus. A quem eu sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma tem prazer. Isso. Lembra? A minha alma tem prazer nele. Pus sobre ele o meu espírito. Sobre ele estão os 7 espíritos de Deus. Espírito Santo. Isso. E ele promulgará a justiça para os gentios. Nós, gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Lembra? Mateus cita tudo isso. Aí fala, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará a justiça. Não desanimará, nem se quebrará, até que se ponha na terra a justiça. E aí fala assim, e as terras do mar? Terras do mar, lá em Mateus 12, quem está citando lá em Mateus está citando e coloca como nós, os gentios. Os gentios, terras do mar, os gentios, Brasil, Estados Unidos, terras longe, distantes, aguardarão a sua doutrina. Doutrina ali é Torá. Ou seja, os gentios aguardam a sua Torá. Torá de quem? Do servo. Quem é o servo? O ungido. Quem é o ungido? O ungido é o Machia. O que é Machia? Machia é Cristo. Por isso é a Torá de Cristo. Nós, gentios, aguardamos o quê? A lei de Cristo. Não a lei de Moisés. A Torá do Senhor. Ou seja, nós vivemos debaixo do quê? Não da Torá de Moisés, do Monte Sinai. Nós vivemos porque já chegamos em Sião e vivemos o quê? A Torá, a lei de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu vivo não debaixo da lei dos judeus, como ele fala no versículo 20, mas quando eu estou entre os gentios, que não tem lei, eu vivo para eles, parece que eu não tenho lei, mas não estando sem lei para Deus, porque em Deus eu estou debaixo da lei de Cristo. E em Gálatas 6:2 ele fala assim, né? Auxiliem uns aos outros para você cumprir, levar as cargas uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo, a Torá de Cristo, que é o servo de Isaías. Isaías escreve isso 600 anos antes de Jesus nascer. Deixa tudo claro. E Hebreus faz todo o vínculo. Chegamos em Sião, nós já recebemos a lei, mas não é mais a lei de Moisés, é a lei do Messias, é a Torá do Messias, é o ensinamento dele. Que, resumindo, a lei de Moisés diz que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Inclusive ele cita Deuteronômio 6:4 e cita Levítico 19:18. Só que a lei do Messias é muito superior.
nesse sentido. Ela expande isso. Ele pega, ele não muda, ele expande isso. Como é que ele expande? Agora, eu continuo amando a Deus acima de todas as coisas, mas eu amo o próximo agora, não mais como eu me amo. Eu amo o próximo como Deus ama. João 15. Exato. Novo mandamento vos dou, para que vocês amem-se uns aos outros como Deus ama, como eu vos amei. Então, como a lei de Cristo é um amor, nesse sentido, né? Um amor pleno. Mas como é que eu aprendo a amar como Deus ama? Por isso que Romanos 5,5 diz que ele derrama em nossos corações o quê? O amor do Senhor, o amor de Deus. Por quê? Para te ensinar a amar, para nos ensinar a amar, para ser cada vez mais parecido com ele. O propósito da nossa salvação em Cristo não é simplesmente nos tirar do inferno, não é somente tirar a gente do escravo do pecado. Não, isso são coisas secundárias. O objetivo de você ter sido salvo e remido em Cristo é você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo. E por isso o Espírito Santo está em você, para te ensinar a ser como ele, para que você ande no Espírito e ande como ele andou. Essa é a beleza. Quando se entende o andar no Espírito, o viver no Espírito, o que é a lei escrita no nosso coração, nada você descarta. É como o cordeiro que era sacrificado no Yom Kippur. Nada era descartado, né? Exatamente. Tudo era queimado, tudo era feito. Tu aproveita, tu entende o papel da lei, tu entende o papel dela, né? Tu entende que hoje, que ao invés dela estar lá numa pedra, Deus colocou ela no nosso coração, né? Para a gente viver essa vida que a lei a lei, que Paulo fala. Paulo chama de lei da fé em Romanos 3, Romanos 8, né? Lei do Espírito, isso. 8:2. E a gente vive isso de maneira não como era antes, porque eles não tinham Espírito. Exatamente. Nós somos uns privilegiados. Somos. Nós somos é nisso que eu acho que Deus disse: eu vou botar ciúme dos gentios com eles, porque nós somos uns privilegiados. Nós não fizemos nada para receber o Espírito. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas Deus simplesmente, pela sua graça, por sua misericórdia, nos alcançou, colocou sobre nós o seu Espírito, plantou no nosso coração a sua palavra, a sua lei, e a gente consegue viver de uma maneira fantástica, né? Johnny, maravilhoso. muito obrigado. Sempre às horas. Mais uma vez, né? Vou deixar aqui salvo para que as pessoas possam assistir novamente, porque isso aqui é uma aula que não dá para perder. Que Deus abençoe, uma Páscoa abençoada para você. Amém. Amanhã estamos juntos, tá bom, meu querido? Fica com Deus. Um abraço, bispo. Até mais. Até mais.